Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, trouxe o passo a passo dessa mini carteira laço, ideal para iniciantes, pois é fácil e muito rápida de se fazer. Se você ainda não é inscrita, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo que posto por aqui. Para confeccionar a nossa carteira, eu utilizei barbante número 8 na cor bege, agulha de crochê 4 milímetros, agulha de tapeceiro, botão imantado, tesoura e marcadores. Vamos dar início então à nossa carteira. Vamos iniciar pelas correntinhas. Então eu faço um ezinho, assim, insiro a minha agulha nesse ezinho, puxo o meu fio do novelo. E aqui eu já vou contar como minha primeira correntinha. Então, vou fazer 19 correntinhas. Fiz as minhas 19 correntinhas. Aqui é o lado da frente das correntinhas. E nós vamos trabalhar do lado avesso, aqui nessas alcinhas que fica atrás da correntinha. Então, ajusto aqui a minha laçada. Pulo a minha primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha, ficando com 18 pontos baixos. Estou chegando aqui na minha última correntinha, então pego aqui na minha alcinha e faço meu ponto baixo. Antes de iniciar a próxima carreira, eu vou passar aqui a minha agulha entre esse último ponto baixo, pegando aqui nessas alcinhas, puxo aqui o meu fio do início, né, pra gente já fazer o arremate dele aqui entre os pontos. Então, faço uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar a minha segunda carreira. Pulo a minha correntinha, o primeiro ponto, venho aqui no meu segundo ponto, faço um ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, já vou escondendo aqui meu fio do início. Vou ficar aqui com 18 pontos baixos. Finalizando aqui a minha última carreira, fazendo o meu último ponto. Então, para fazer a contagem dos pontos, eu vou contar a partir dessa correntinha que a gente fez. Prosseguimos para a carreira de número 3, faço minha correntinha, pulo a minha correntinha, pulo o meu primeiro ponto, veio aqui no meu segundo e faço um ponto baixo para cada ponto, ficando com 18 pontos. Cheguei aqui no meu último ponto e eu vou inserir a minha agulha entre essas duas alcinhas aqui do meu ponto de baixo. Observem que a nossa base está subindo reta, pois aqui a gente já está contando a correntinha como nosso primeiro ponto. Vamos para a carreira de número 4, faço a correntinha, pulo o primeiro ponto e faço um ponto baixo para cada ponto de base, ficando sempre com os meus 18 pontos. Estou chegando aqui no meu último ponto, ó. Então, aqui eu tenho as duas alcinhas do ponto de baixo, vou inserir a minha agulha dentro dessas duas alcinhas e fazer o meu último ponto, ficando com os 18 pontos nessa quarta carreira. Então, nós vamos fazer repetição dessas carreiras até obter 40 carreiras, contando já com essas 4 que a gente já fez. Finalizei as minhas 40 carreiras. Então, ela fica assim, bem retangular, assim, bem com os cantinhos definidos, né? A nossa base. Eu vou pegar aqui a tesoura e cortar o meu fio para fazer o arremate desse fio. Eu vou pegar minha agulha aqui só para me fazer um nozinho. Uma correntinha, né, na verdade. E dar um nozinho aqui, ó. Aperta bem. Agora, eu vou esconder aqui esse fio, né? Pegar uma agulha mais fina e esconder o fio entre os pontos.
Pego o meu fio, abro ele aqui em duas partes, separo aqui certinho os fiozinhos. Vou pegar aqui uma agulha mais fina ainda. Aí, coloco aqui um fiozinho pra cá, né? Dentro aqui de um pontinho e faço um nozinho. Puxo aqui o ponto, né, pra esconder o nozinho e corto aqui o excesso. E assim está arrematado o nosso fio e essa base aqui finalizada. Eu vou tirar aqui as medidas para vocês. Então, de altura aqui, a nossa base ficou medindo 26 centímetros. E de largura, ficou medindo 12 centímetros e meio. Então, agora eu vou reservar essa base e dar início ao nosso laço. Pego aqui o meu fio e nós vamos trabalhar igual trabalhamos aqui na base. Então, faço o meu ezinho, já conto aqui como minha primeira correntinha, tá? Faz um pouquinho folgada essas correntinhas, para não ficar tão repuxado o laço, né? Quando a gente for fazer a costura. E eu vou fazer aqui 19 correntinhas, igual lá na base, tá? Mesma quantidade. Fiz as minhas 19 correntinhas, aqui à frente das correntinhas, e vamos trabalhar do lado avesso das correntinhas, assim como na base. Então, pulo a minha primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo para cada ponto, ficando com 18 pontos. Então, como eu falei, vai ser igual na base, porém, nós vamos fazer um total de 14 carreiras, tá? Se alguém tiver dúvida em relação a esse início aqui do laço, né, que vai ser igual da base, vocês voltam lá o vídeo no início e repete aqui, porém fazendo 14 carreiras somente, tá? Vou adiantar aqui o meu e já retorno com vocês. Finalizei aqui as minhas 14 carreiras, né, do laço. Agora eu vou reservar esse laço e vamos iniciar a faixa do meio, né, que prende o nosso laço. Então, faço um ezinho aqui, já conto como minha primeira correntinha, fazendo aqui 14 correntinhas, tá? Fiz as 14 correntinhas, trabalho do mesmo jeito que trabalhei na base e no laço, né, pegando aqui do lado avesso, pulando a minha primeira alcinha e fazendo o primeiro ponto na segunda alcinha, tá? Vou ficar aqui com 13 pontos baixos no total, vou fazer essa carreira e mais uma carreira, ficando com 2 carreiras no total. Finalizei a minha faixa, ficou com 2 carreiras, deixei aqui um pedaço de fio para a gente fazer a costura aqui dessas 2 partes. Pego a minha base e o laço, vou reservar aqui o laço e a faixa do laço, tá? Deixa aqui no cantinho. Aqui a minha base está com algumas marcações, então eu contei aqui 13 carreiras, marquei aqui exatamente na carreira de número 13. Depois da carreira de número 13, contei aqui 13 carreiras, marquei na carreira de número 13. E me sobrou aqui 14 carreiras. Antes da carreira marcada, a gente dobra. Posicionamos aqui antes dessa carreira marcada. Coloca aqui carreira com carreira, tá? Então, eu pego aqui outros marcadores para prender, né? Ficar fixo aqui. Marco aqui desse lado. Marco aqui do outro. Né? Prendo, né? Essa parte aqui com os marcadores. Para facilitar ali na hora da costura, tá? Então, já tá fixa aqui. Agora, nós vamos prender o laço, tá? Vamos prender aqui atrás. Aqui, carreira com carreira. Aqui nessa parte
nós deixamos 14 carreiras justamente para prender o laço. E aqui essa é a parte que vai ficar do lado de dentro da carteira, tá? Então, uma carreira antes aqui da marcação, nós vamos posicionar o nosso laço. Eu vou pegar esse marcador mesmo, que tá aqui. Prendi aqui, então, o meu laço, ó. Dá a impressão que ele tá passando um pouco, mas é porque essa parte do laço eu fiz um pouco mais folgada mesmo, tá? Aí parece que tá passando aqui das 14 carreiras, mas no meu laço tem 14 carreiras, exatamente como na minha base. Então, agora eu pego o meu fio, deixo aqui 30 centímetros aproximadamente para fazer a minha costura, tá? Já vou cortar aqui 2 fios para fazer a costura dos 2 lados. Pego a minha agulha de tapeceiro, passo aqui o meu fio e vamos dar início aqui à nossa costura. Então, eu vou costurar pegando carreira com carreira. Insiro aqui a minha agulha nesse ponto e no outro ponto aqui do nosso laço, pegando sempre 2 alcinhas, ó. Bem aqui no próximo ponto, puxo o meu fio. Venho aqui por trás, saio aqui na frente, ó. Puxo. Entro aqui na frente e saio aqui por trás. Então, vamos fazer costura de vai e vem, sempre pegando 2 alcinhas aqui, ó, do ponto aqui da nossa base e do ponto do laço, tá? Uma costura bem simples de fazer. Chegando no marcador, vou fazer a costura normalmente, retiro ele, pego por trás, pego no ponto do laço. Venho aqui no próximo pontinho, ó. Puxo bem, essa parte do laço já está costurada. Agora venho para a parte de dentro da carteira, retiro também esse marcador e vou pegando aqui carreira com carreira e fazendo a minha costura de vai e venho. Verifico aqui se tá bem posicionado e prossigo com a minha costura. Finalizei, então, a costura desse lado. Agora, nós vamos pegar o outro fio e fazer a mesma costura aqui desse outro lado. Eu vou fazer a minha costura, vou adiantar essa parte e já retorno com vocês com a minha carteira já costurada. Finalizei a minha costura. Então, a gente dá uma ajeitada aqui na carteira, dá umas puxadinhas aqui. Essa é a parte do laço. Agora, nós vamos formar o nosso laço. Então, eu pego aqui nessa parte do meio, vou dar uma franzida aqui nessa parte do meio, pego essa parte de cima, dobro aqui junto com a parte do meio, pego essa parte de baixo. Agora, pego a faixa que a gente fez, passo aqui por dentro. E vamos costurar essa parte com a outra. Passar aqui meu fio na agulha de tapeceiro. Pego aqui no meu pontinho e pego no pontinho do outro lado.
e vou fazendo aqui a costura. Costura simples. Vou tirar aqui o excesso, né? Desse fio. Divido aqui ele no meio. Pego uma agulha mais fina, puxo uma alcinha do fio para cá e vou amarrar uma ponta com a outra. E esse é o nosso arremate aqui dessa parte da faixa. Tiro o excesso e vou girando aqui para que essa parte fique pro lado de dentro aqui do nosso laço. Então, o nosso laço já está formado. Ajeito. E agora nós vamos fazer o arremate desses fiozinhos da costura. Já fiz os meus arremates e a nossa carteira já está quase pronta, faltando somente os botões. Então, vamos lá para a aplicação dos botões. Então, eu vou centralizar o meu botão, essa parte mais grossa aqui embaixo e essa parte mais fina aqui em cima, na nossa aba. Centralizo, verifico se tá no meio, para poder efetuar a costura. Pego um pedaço de fio, eu vou utilizar o próprio fio que eu fiz a carteira. Eu dividi ele em dois e agora eu vou pegar 2 fios aqui da minha divisão. Coloco aqui na minha agulha de costura. Posiciono novamente aqui o meu botão. Verifico aqui se tá no centro, sempre verificando, para que esse botão não fique torto. Seguro aqui com o meu dedo, passo a minha agulha por trás, saindo no gancho do meu botão. Vou retirar aqui meu documento. Deixo um pedaço de fio ali para fazer o arremate depois. Entro novamente aqui por dentro. Saio novamente no ganchinho do meu botão. E assim eu vou fazendo a costura, tá? Aí passo aqui novamente, vou passar mais uma vez. E para não ter que ficar arrematando o fio, eu passo aqui entre os pontos, ó, aqui mesmo da frente, só para conseguir chegar lá no próximo ganchinho. E vou fazer isso nos próximos ganchos também, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui na costura e já retorno com vocês. Cheguei aqui no meu último ganchinho do meu botão. Vou passar para cá, ó, onde a gente iniciou a costura. Passo lá para dentro, onde está o meu fio de início. Sempre dá uma enganchada aqui, a agulha. Agora eu vou pegar ponta com ponta e fazer um nozinho. Esse nozinho vai ficar aqui para dentro da nossa carteira. Corto aqui o excesso. E o nosso botão aqui da parte de baixo está costurado. Agora nós vamos costurar a parte de cima.
Então, eu coloco aqui no meu botão de baixo, posiciono a minha aba, seguro o meu botão de cima, né, da aba. E aqui eu já sei mais ou menos onde eu vou fazer a minha costura. Repito a mesma costura que fiz no botão de baixo. Finalizamos então a nossa carteira. Ela fica muito fofa. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Botão costuradinho. Colocar aqui a minha documentação. Ó, cabe certinho e ainda sobra um espacinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Se gostou, deixa seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilha para que cheguem em mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!